Então, bora lá para a terceira dica, e é o seguinte, essa dica aqui, falando sobre a terceira dica, ela exige um pouquinho de maturidade. Tranquilo? Porque tem níveis e níveis. A gente pode usar ela tanto do básicozinho quanto do avançado hardcore. Eu vou ensinar do básicozinho aqui. O resto precisa de um método, tá? Precisa de um passo a passo que eu ensino, que eu precisaria de mais tempo aqui. Lá no meu curso tem tudo bonitinho. Mas aqui a ideia é só ilustrar, para você sentir esse gosto de falar, opa, olha só que doideira que eu posso fazer no Enem. E essa dica, ela se baseia em arredondar valores. Isso é muito louco, eu uso muito isso no Enem. Pelo menos assim, eu diria em umas 7, 8 questões do Enem eu uso isso. Isso você faz ganhar muito tempo, tá? Só que de novo exige maturidade, a gente vai ver na prática aqui agora como que a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Então a gente tem uma questãozinha aqui, ó, eu vou ler ela bem rapidinho. Calcular a frequência cardíaca máxima é fácil, rápido e imprescindível para saber os limites do seu corpo antes de começar a se exercitar. Para encontrar a sua, subtrai a sua idade de 220. A recomendação é manter a frequência cardíaca entre 55% e 75% da frequência cardíaca máxima. Considerando uma pessoa de 40 anos, é esperado que sua frequência cardíaca esteja entre. E na verdade, tem a dica de arredondar valores aqui, mas melhor do que isso ainda, você tem que estar, a outra dica, a quinta, a bônus, tá aqui embutida nessa dica aqui. Sempre quando você estiver fazendo o exercício, olhe para as alternativas. Olhe para as alternativas. Sempre. Vamos ver isso aqui na prática como é que funciona. Então, ó, eu tenho que pegar minha frequência cardíaca, meu FCM, é igual ao quê? 220. Eu não sei porque tá de vermelho, mas agora foi. Menos 40. Esse cara aqui é 180. Eu quero achar 55% e 75% desse cara. Só que veja, olha as alternativas aqui. Não tem nenhuma alternativa começando com o mesmo valor. O que isso aqui significa para mim? Que eu posso achar só esse cara aqui, ó. Ou esse cara. Entendeu a ideia? Felipe, como assim? Porque se tivesse duas alternativas começando com 135, por exemplo, se você achasse 55% e fosse 135, você ia ter que achar 75% para você saber qual que é a diferença. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, simplesmente você precisa achar só os 55%. E aí, tem gente que... Olha como é. Olha só. Tem gente que vai fazer assim, ó. 180. 100%. 55%. X. Aí ela acha o X. Depois ela vai fazer 180. 100%. 75%. Ops. 75%. Y. Aí ela vai achar o Y. E aí ela vem aqui e marca. Não, 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 não. Não, filho. Ai, você tem que ganhar tempo. O Enem é tempo. É ouro. Eu vivo falando isso e a gente precisa de método. Não é simplesmente resolver qualquer questão da forma, vou resolver aqui e pronto, final, vou fazer regra de 3. Não é assim, não. Se você quiser alcançar uma pontuação acima da média, você tem que saber desses paranauê aqui. Como é que a gente faz esse cara? Se liga, te liga. Você tem que saber calcular algumas porcentagens de cabeça, beleza? Quanto que é 50% de 180? 50% é metade. 50% é metade. Então você sabe que 50% de 180 é igual a 90. Só que você quer 55%, é um pouquinho mais do que 90%. Se a gente for olhar aqui nas alternativas, arredondando os valores, dá a resposta letra D. Se ligou? Rápido. Felipe, mas eu não tenho essa confiança, porque você não tem prática, porque você não está usando o método. Eu poderia pensar o seguinte, quanto que é 10% de 180? Não é 18? Não é 18, você também tem que saber calcular 10%. 10%, 50% e 1% você tem que saber. Isso aqui é... Vai lá no vídeo de matemática básica do canal aqui e assiste essa parada. 10% de 180 é 18. Ou seja, se eu estivesse falando de 60%, vê se eu consegue calcular essa continha mental comigo. Se eu estivesse falando de 60%, que é 50% mais 10%, eu estaria falando de um total o quê? De 108, que é 90 mais 108. Que é 90 mais 18, perdão. Só que nem tem 108 aqui. Por quê? Porque não é 60%, é menos do que 60%. Por isso que é 99. E aí você, obviamente, poderia fazer as continhas de cabeça aqui. Não, Felipe, mas eu sei, cara. Eu sei que 5% de 180 vale 9, porque 10% vale 18, 5% é metade, vale 9. Então eu vou somar esses dois caras aqui e show 90 mais 9, 99. Perfeito, perfeito. E aí você vai gastar alguns segundinhos a mais, não tem problema. Mas desde que você não faça daquele jeito aqui, colocando tanto de regra de 3, achando o valor de X, depois você acha o valor de Y, não faz sentido. Tem que estar de olho nas alternativas. De olho nas alternativas, beleza?